Estratégia e execução, duas coisas que a empresa precisa e o empresário tem que saber como produzir e entregar essas duas coisas no dia a dia do seu negócio para que a empresa consiga crescer. Quando a empresa começa, nós, enquanto empreendedores e empresários, a gente faz as duas coisas. A gente precisa equilibrar esses dois pratos, tanto a estratégia quanto a execução. Porque você está lá executando as atividades operacionais da sua empresa, porque você ainda não tem caixa, você não tem tantos funcionários, você ainda não tem tanta competência. Então você está ali na execução, mas você também está pensando em coisas da sua estratégia, como vender mais para o cliente, como expandir o seu negócio, como ir estruturando ali a empresa. Agora, conforme o negócio vai crescendo, nós precisamos desenvolver a habilidade de formar pessoas e implementar processos para que cada vez mais a gente esteja na estratégia e a execução seja conduzida pelos gestores e pelos colaboradores. Então, quando a empresa está mais madura e o empresário vai se tornando mais bem-sucedido, ele fica 80%, 90% do tempo na estratégia e 10% na execução. Já no começo da empresa, é o inverso. Esse empresário ficava ali 80%, 90% do tempo na execução e 10% na estratégia. Qual a diferença entre estar na estratégia ou estar na execução? Ou qual a diferença entre ser operacional e ser estratégico? Quando eu estou no operacional, eu estou executando atividades de funcionamento da empresa. Eu estou apertando o botão, eu estou carregando caixa, eu estou atendendo o cliente, eu estou executando atividades que são mais simples, atividades menos complexas, atividades que são operacionais, atividades de baixo valor, atividades que se eu contratar um funcionário ou um gerente ou alguém minimamente capacitado, eu consigo pôr essa pessoa para assumir essas atividades. As atividades operacionais, elas são muito importantes porque elas garantem o funcionamento da empresa. Agora, a empresa começa a crescer muito mais rápido e com muito mais consistência quando o empresário consegue estar nas atividades de crescimento da empresa, ou seja, nas atividades estratégicas, criando e formando os líderes, desenvolvendo parcerias de negócio, construindo indicadores, números para poder acompanhar a empresa. Em outras palavras, quando o empresário consegue sair do operacional e ir para a gestão, quando o empresário consegue sair ali do dia a dia, resolvendo e fazendo pequenas coisas o tempo todo, e ele vai aqui para o guarda-chuva da estratégia, ele passa a ser um empresário mais estratégico, um empresário que lida com coisas que são maiores, mais relevantes, mais desafiadoras, e muitas dessas coisas têm muito mais potencial de impactar fortemente o crescimento do negócio. Pensa, por exemplo, um empresário que tenha uma rede de 10 lojas. Ele pode ir para uma loja, por exemplo, e ficar ali arrumando estoque, limpando a loja, até atendendo alguns clientes e atuando na função de vendedor. Tudo isso é importante, mas essas atividades vão fazer essa loja dobrar, triplicar de crescimento? Não. Então, se esse dono dessa rede de 10 lojas tem, por exemplo, alguns gerentes que tocam as lojas, ele pode, por exemplo, ir lá e estudar sobre franquias, estudar sobre franchising, para transformar o seu negócio em franquia, para que daqui 5, 10 anos, essa rede tenha 100, 200, 300, 500 lojas. É claro que franquia não é o único caminho de expansão. Eu só estou aqui trazendo um exemplo da diferença entre estar no estratégico e estar na execução. Na execução, você está fazendo coisas que rodam a empresa. Na estratégia, você está pensando novas coisas, você está criando novas coisas, você está trazendo o novo para dentro da empresa, novos canais de venda, novos departamentos, novos líderes gestores, novos colaboradores, novos parceiros de negócio, novos fornecedores. Então a gente funda a empresa morando na execução, vivendo na execução e visitando a estratégia. Depois, conforme o negócio vai crescendo, a gente precisa inverter. A gente vai morar na estratégia e de vez em quando a gente vai visitar a execução. Você hoje, dono ou dona de empresa, você está ainda mais numa fase de execução ou numa fase mais de estratégia, sendo estratégico? E saiba que é um caminho, é uma jornada, é tijolo por tijolo. Essa transição do
do operacional para o estratégico, às vezes ela vai tomar alguns anos, dependendo da competência ali daquele empreendedor, talvez 3 anos, 5 anos, 1 década, 2 décadas. O ponto é que você tem que saber que você precisa caminhar para essa transição. E como é que você vai desenvolvendo essa transição? Formando pessoas e implantando processos. Porque quanto mais você tem colaboradores bem treinados, com boas diretrizes, mais você consegue deixar o operacional caminhando de certa forma com as próprias pernas para você estar cada vez mais no estratégico. E aí, faz sentido tudo isso que eu trouxe aqui para você? Deixa aqui um comentário com uma dúvida, uma percepção, qualquer coisa que você possa adicionar. Se você não deu like nesse joinha, dá like, deixa o joinha aqui nesse vídeo, assina o canal caso você não esteja inscrito, e eu tô colocando aqui a recomendação de 2 episódios do meu podcast. Um episódio com o Reinaldo Zanon, onde a gente fala sobre estruturação de franquias, estruturação de franchising. Então, se você quer aprender mais sobre esse tema, eu tenho um episódio do Pode Acelerar sobre isso, e tô colocando aqui também um episódio do Pode Acelerar que eu gravei com um grande amigo meu, que é o Wendel Carvalho, onde a gente já falou ali de vários aspectos em relação à empresa. Então, recomendação de 2 episódios aparecendo aqui na tela para você. Vai lá, continua aprendendo, pode acelerar.